Quantos estão cheios da presença de Deus nessa noite? Amém? Foi bom, né? Como foi bom, como é bom adorar Jesus. Você está orando nesse momento para a gente estar começando a palavra. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por esse tempo que tivemos te adorando. Tudo aquilo que o Senhor tem depositado nos nossos corações, através desses cânticos, porque enquanto te adoramos, Senhor mesmo, derrama sobre nós a revelação de quem Tu és e somos impactados por isso, somos renovados, somos fortalecidos. Obrigado por cada palavra, através desses louvores que foi liberada aos nossos corações. Tu és um Deus de promessas, a nossa vida está fundamentada em Ti, o Senhor é o nosso fundamento. Tudo aquilo que declaramos, obrigado, Senhor, porque o Senhor atravessou as nossas muralhas, o Senhor foi no nosso passado, o Senhor nos fez transbordar com graça e agora nós somos Teus, Pai. Tudo isso é obra do Senhor nas nossas vidas, pela Sua bondade, pelo Seu amor. Pedimos agora que a Tua palavra flua, Senhor, nos nossos corações e mentes, que o Senhor derrame sobre cada coração aquilo que está no Teu coração, que sejamos encorajados pelo Teu próprio Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, no começo desse ano, nós falamos um pouco que nós entendíamos e sentimos da parte de Deus que esse ano seria um ano de crescimento. Nós sentimos isso de Deus, que esse ano não necessariamente seria somente um crescimento numérico, mas principalmente um crescimento interior, um crescimento onde Deus traria esse crescimento espiritual, onde áreas das nossas vidas seriam liberadas, coisas em nós seriam destravadas e Deus continuaria fazendo aquilo que está no coração dele. Essa foi a palavra que Deus nos deu no começo do ano. Nós vimos também no ano passado, mencionamos rapidamente, que Deus muitas vezes é um Deus de aceleração. Coisas nas nossas vidas que às vezes estão emperradas, ou então durante anos nós temos orado, temos buscado aquelas coisas. Às vezes Deus, em pouco tempo, Ele realiza coisas que esperávamos por anos. E nós falávamos sobre a vida de Neemias especificamente, mostrando que durante mais de 70 anos, as muralhas de Jerusalém estavam derrubadas. E Deus levanta esse homem no tempo certo, no tempo apropriado, e em questões de dias, Deus o levanta e Ele reconstrói junto com o povo toda aquela muralha de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Então existem tempos da visitação de Deus, tempos oportunos, onde Deus vem e Ele realiza algo muito rápido. Mas nem sempre Deus faz assim, muitas vezes Deus faz por processos. Existem processos na nossa vida que entram por ciclos, por estações, e Deus vai construindo a nossa vida nesses tempos, nessas estações. E eu posso dizer que a maior parte da nossa vida é composta por momentos como esses, por processos. Por isso é muito importante entender como que Deus trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas, para que em tempos que às vezes nós não entendemos o que Ele está fazendo, nós venhamos a nos alinhar passo a passo ao coração de Deus. Existem momentos que nós vivemos momentos de primavera, que você vê as flores desabrochando, áreas da sua vida entrando num nível, numa realidade que é maravilhosa. Mas também existem momentos de inverno, que às vezes são momentos dolorosos, são momentos desconfortáveis, situações em que estamos vivendo que não gostamos de viver. Mas ainda assim, Deus está fazendo algo nessas estações. Então, o desafio que nós temos é ir aprendendo a como transicionar de estações, de temporadas, sabendo aquilo que Deus está fazendo no momento que Ele está fazendo. Nessa noite eu queria falar um pouco a respeito sobre crescimento. Eu sinto que Deus está falando aos nossos corações, que Ele está preparando os nossos corações para esse crescimento. Existe algo que Deus está querendo fazer na sua vida, que Ele está te preparando para isso. Por isso, tudo aquilo que possa, de alguma maneira, sabotar esse crescimento, Deus precisa, como um jardineiro que cuida ali da vegetação, que precisa remover as ervas daninhas, que precisa trabalhar o campo, o agricultor,
Assim, da mesma forma, às vezes Deus faz conosco. Ele começa a remover as coisas que sabotam o nosso crescimento. Deus deu uma ordem ainda no jardim do Éden. Nós conhecemos a palavra, essa história da criação do jardim, a criação do homem. E ali Deus dá uma instrução ao homem muito conhecida, dizendo que ele deveria ser fértil, que ele deveria crescer, deveria se multiplicar por toda a terra, deveria se espalhar por toda a terra. Nós sabemos também pela Escritura que naquele momento, naqueles dias, o homem desfrutava de um relacionamento com Deus de plenitude. Não havia separação do homem e Deus, o homem tinha comunhão, e todas as tardes diz que Deus vinha até o homem e ali estava com ele. Quão tremendo deve ter sido, quão poderoso deve ter sido Deus vindo se encontrar no jardim com o homem que criou. E ali ele liberava as suas palavras, ele ouvia o coração do homem, eles tinham um relacionamento. Como não havia ainda o pecado, não havia também separação de Deus e o homem. Existia a bênção de Deus em todas as coisas. E nós vemos que nessa ordem de expandir, é função do homem carregar aquilo que ele vivia no jardim para o restante daquele mundo, dessa terra, que ainda não conhecia a verdadeira vida que havia ali. Aquilo que havia, aquela ordem, aquela glória que era experimentada no jardim, deveria ser expandida por toda a terra. O homem tinha essa comissão de ser fértil, de multiplicar. Na essência, ele deveria multiplicar. Então, aquilo que ele experimentava, ele deveria multiplicar. Isso é tremendo. E nós vemos que no meio desse caminho, o homem peca, desobedecendo a Deus, ele cai naquele engano da serpente, e por causa disso, diz a palavra de Deus, por causa do pecado, a morte entra no mundo. E junto com a morte, essa morte espiritual, existe agora a separação entre nós e Deus. Somos separados por causa desse pecado. Estou ali, e ali no capítulo 3 de Gênesis, no verso 22, diz que Deus, por causa desse pecado, ele precisou tirar o homem do jardim. Ele precisou fechar as portas daquele jardim para o homem. Por quê? Porque senão ele poderia comer da árvore da vida e nunca mais morrer. Amados, o propósito de Deus nunca foi que estivéssemos separados dele. Mas se em pecado tivéssemos comido, Adão tivesse comido daquela árvore, ele viveria para sempre condenado. Ele viveria para sempre separado de Deus. E o desejo de Deus para nós é estar juntos, é estar em comunhão. Então, por causa disso, diz ali em Gênesis, que Deus colocou um anjo, impedindo que Adão voltasse ao jardim. Mas por causa disso, Adão precisou sair daquele lugar e ir em direção à terra, cumprindo um propósito de Deus, sem a comunhão que ele havia antes. Amados, às vezes na nossa vida é isso que acontece. Deus tem um propósito para nós, Deus tem coisas a realizar nas nossas vidas, mas por causa do pecado, por causa das coisas que às vezes cometemos, da desobediência, nos vemos separados, desconectados de Deus. E ainda assim existe uma promessa sobre a nossa vida para realizar algo, para ser fértil, para multiplicar, para expandir por toda a terra. Mas nos vemos incapazes por causa dessa separação. E a solução que Deus trouxe foi enviar a Jesus, para ser a oferta perfeita pelo pecado, para nos reconciliar com Deus, para que esse propósito que foi perdido ali fosse restaurado na nossa vida. Podemos dizer amém para isso? Glória a Deus. Então, por causa de Jesus, agora nós podemos ainda viver o propósito de Deus. Ainda também vemos que ali em Gênesis capítulo 11, uma história também muito conhecida, fala sobre a Torre de Babel, que diz ali que o homem não querendo se separar, não querendo se espalhar por toda a terra. Queridos, quantas vezes, quando Deus promete algo na nossa vida, e diz que nós precisamos sair daqui e ir para o outro lugar, ou diz para nós que precisamos realizar alguma coisa, por causa desse sentimento de desconexão com Deus, por causa
essa impreensão que nós temos de que Deus não está presente e comprometido com a palavra que Ele liberou sobre nós, nós deixamos de fazer aquilo que Ele nos mandou. E isso que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 11. Nós vemos que o homem não querendo, não desejando cumprir a ordem de Deus, ele começa a edificar uma torre, para que eles não estivessem separados, para que eles permanecessem juntos. E aí Deus, Ele vem sobre aquele povo, libera línguas, e eles são espalhados, porque a partir daquele momento, eles não conseguiam mais se entender. Então, de alguma forma, é isso que às vezes acontece. Quando Deus, Ele dá uma promessa, uma ordem de crescimento para nós, às vezes precisa haver uma ação de Deus também, para nos impulsionar para esse crescimento. Porque caso contrário, talvez nós venhamos a nos esconder. Quando olhamos para nós, quando nos sentimos desqualificados, quando nos enxergamos incapazes de realizar o que Deus está nos ordenando a fazer. Então, às vezes, Deus precisa dar esse empurrão para a gente, precisa nos levar adiante. Nós vemos também ali, no livro de Coríntios, capítulo 3, queria que você abrisse sua Bíblia comigo, vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 3. Diz assim, a partir do verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Bem, até aí. O que Paulo está dizendo nessa carta era que aquela igreja em Corinto, ela estava enfrentando uma divisão, ela está enfrentando um problema entre os membros. Porque alguns começaram a tomar partido por causa daquilo que os ministros de Deus, tanto Paulo como Apolo, haviam feito em função daquela igreja. Então o que Paulo está dizendo aqui é que, por alguma razão, uns começaram a dizer, eu sou de Paulo, e outros começaram a dizer, eu sou de Apolo, como se eles em si fossem alguma coisa. E Paulo adverte essa igreja, ensinando um princípio. Ele começa a dizer que uns plantam, outros regam, mas na verdade o crescimento vem de Deus. Quem nos faz crescer, quem nos faz de nos desenvolver espiritualmente, é a própria presença de Deus. Não são pessoas. As pessoas são cooperadores, são pessoas que contribuem, uns que lançam a semente, a palavra de Deus, outros que estão nesse processo, do discipulado, de regar, de continuar construindo as nossas vidas, nos ajudando na palavra de Deus. Funções diferentes, pessoas diferentes, mas a realidade é que quem dá o crescimento é a presença de Deus. Sem Deus não há crescimento. Por isso, Paulo está dizendo que, olha, na verdade não importa o fato de eu ter plantado e agora é Apolo regando, ou em momentos desses papéis se variarem ou mudarem em algum momento, porque na prática, quem faz a obra é o próprio Senhor. E agora, sobre aquilo que nós fazemos, Deus há de nos recompensar pelo trabalho que nós fazemos. Então, o que nós percebemos aqui? Novamente, que Deus precisa produzir o crescimento.
Assim como Deus precisou enviar, espalhar aqueles homens na criação dos tempos, para que eles fossem por toda a terra, e para que eles crescessem e cumprissem a ordenança de Deus, agora Paulo também está dizendo que se Deus não tiver na coisa, a gente também não vai crescer. Amém? Não estão entendendo? Que precisa haver a ação de Deus. E algumas coisas que eu queria compartilhar com você a respeito disso. Primeiro, Deus está comprometido com o seu crescimento. Quando Deus olha para você, olha para nós, Deus está interessado no seu crescimento. Deus não deseja que você permaneça do jeito que você está, mas Deus quer te levar a um lugar mais profundo, a um lugar além, onde nós vamos experimentar de glória em glória a presença do Pai. Deus deseja nos conduzir ao lugar onde nós ainda não fomos. Deus deseja que a gente experimente as coisas que ainda não experimentamos. Deus deseja nos impactar de uma maneira como ainda não fomos impactados. E esse caráter, diz a Bíblia, que ele acontece tanto esse crescimento acontece tanto em caráter, como também em poder. Nós vemos que o objetivo é que todos nós venhamos a crescer segundo a estatura de Cristo. Ou seja, Deus vai trabalhar o nosso caráter, vai trabalhar os frutos do Espírito. Ele deseja que a gente esteja produzindo a bondade, a mansidão, a benignidade, o caráter como o de Cristo. Deus deseja que sejamos íntegros à nossa palavra, sejamos pessoas de palavra. Todas essas áreas do caráter, da integridade, são áreas que Deus está continuamente trabalhando em nós. Então, quando existe alguma coisa, alguma fragilidade no nosso vaso, muitas vezes Deus vai usar, sejam as circunstâncias, seja a sua própria palavra, para começar a trabalhar em nós, para começar a cuidar dessas fragilidades, dessas fraturas no nosso vaso. Muitas vezes vamos passar por processos onde seremos totalmente remodelados, porque o desejo de Deus é que sejamos conforme o seu Filho. Ele é o padrão para nós, para as nossas vidas. Mas existe também o outro lado, que é o aspecto do poder. Deus também nos prometeu os dons do Espírito. Deus também nos prometeu a sua autoridade. Deus também nos deu o Espírito Santo para que fôssemos testemunhas do Evangelho, testemunhas de Jesus. E por causa disso, é o poder que opera em nós, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, está sobre a sua vida e a minha vida. Isso significa que esse poder que a palavra chama de poder dunamis, o poder como o da dinamite, é um poder estrondoso, poderoso, que consegue quebrar jugos, que consegue liberar destinos, que consegue fazer todas as coisas novas, por causa do poder do Espírito Santo. E da mesma forma que Deus nos trabalha na integridade, em caráter, Ele deseja derramar o seu Espírito sobre nós, para que possamos agir debaixo da influência, do poder da pessoa do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Por isso, queridos, eu quero te dizer que inevitavelmente, você se encontrará em situações que essas coisas, crescimento, será necessário. Porque Deus não deseja você estagnado, mas Ele deseja você se movendo, seguindo as suas pisadas. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos de crescimento, nós precisamos também falar que existe uma promessa na palavra de Deus, que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias da nossa vida. Crescimento, quando nós olhamos, crescimento dói muitas vezes, crescimento é desconfortável também muitas vezes, mas Deus nos consola com o seu próprio Espírito, porque Ele, como ninguém mais, sabe como lidar conosco, sabe como nos ensinar, sabe como aparar as arestas, sabe como tratar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Ele sabe o quanto que nós precisamos, o quanto que nós dependemos. Ele sabe disso. Diz a palavra que Jesus, uma das coisas do sacrifício de Jesus que foram mais importantes para nós hoje, é o fato dele se identificar com a nossa natureza humana.
Jesus passou todas as coisas que ele passou na terra para que ele se identificasse com aquilo que você vive, com a sua realidade diária. Por isso Deus te conhece. Deus sabe quando você tem dificuldade. Deus sabe quando você sente fraquezas. Quando você diz, Senhor, eu não consigo fazer isso. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Eu sei que nós estamos na terra e existe algo que só podemos fazer aqui, que é anunciar as boas novas. Mas estar aqui começa uma obra nas nossas vidas, que também é muito importante, que é o aprendizado do quanto nós somos amados por Deus. Aqui nós estamos começando essa universidade de realizar, de apreender, de experimentar o quanto que Deus nos ama, o quanto é o coração de Deus para nos reconciliar com Ele. Às vezes eu vejo o processo de crescimento na minha própria vida e olhar só sobre essa ótica é doloroso, porque existem coisas que você não está querendo fazer, existem coisas que estão te incomodando. Mas de repente eu também me lembro que nesse processo, Deus continuamente está me ressaltando o fato do quanto que Ele me ama, do quanto que Ele está interessado na minha vida. Isso me faz lembrar que o propósito de Deus era de reconciliar o mundo consigo, era de nos atrair para Ele, era de nos abraçar novamente. Então, quando nós enxergamos isso, nós sabemos que o cair, nós caímos nas mãos de Deus. Quando falhamos, caímos nas mãos de Deus. E se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Amém? Quando falamos sobre crescimento, queridos, o crescimento leva tempo. O crescimento não pode ser acelerado. Apenas nós podemos prover os ingredientes certos. Paulo plantou, Apolo regou. Precisa haver o plantio, que é a palavra de Deus. Jesus disse que Ele é o próprio semeador, o bom semeador, lançando as sementes. Diz que o nosso coração é o solo fértil para receber essa semente. Mas leva tempo. A semente, quando cai sobre a terra, sobre o solo fértil, ela precisa morrer, ela precisa produzir, começar a nascer ali a raiz, o ramo, todo aquele processo, o caule, as folhas, até frutificar. É um processo, leva tempo. Se você hoje, querido, está num processo de crescimento, escolha ter os ingredientes certos na sua vida. Escolha ter a palavra de Deus para te guiar. Escolha ter relacionamento com pessoas que vão te ativar na fé. Escolha ter um coração humilde, preparar o seu próprio coração para a palavra de Deus. Ter uma atitude para com Deus, de um coração rendido, de um coração aberto. Muitas das coisas que não acontecem na nossa vida são não porque Deus não lançou a palavra, mas porque nós não nos rendemos à palavra. Muitas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas ainda não aconteceram. Não é porque Deus não quer que não aconteçam, mas é porque precisa haver da nossa parte uma atitude de receber essa palavra. Tem mais a ver como recebemos do que se recebemos. O processo de Deus não pode ser acelerado, mas ele também não precisa ser atrasado. Existem coisas que Deus há anos está tentando fazer nas nossas vidas, mas nós não percebemos. E o que nós precisamos é nos render àquilo que Ele está dizendo. O crescimento também exige descanso. Não sei se você já pensou nisso, mas quando você chegar aos 60 anos, amém? Quantos estão na casa dos 60 aí? Quando você chegar aos 60 anos, você terá dormido 20 anos da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Você terá dormido 20 anos da sua vida, quando você chegar aos 60.
Isso faz parte de como Deus projetou o ciclo das nossas vidas. Se você vai para a agricultura, as plantas, as coisas que são semeadas, crescem mais no período da noite, no momento de descanso. E a falta de descanso, ela pode paralisar o seu crescimento ou limitar a sua habilidade de alcançar o seu potencial completo. Não resista ao crescimento, mas descanse para receber o crescimento. O que isso fala para nós? Existem coisas que Deus tem dito a nós, palavras que Deus tem liberado aos nossos corações, promessas de Deus, que quando nós recebemos, nós não conseguimos descansar nelas. Nós queremos ou resisti-las, no sentido de, não, isso não pode ser, e aí não encontramos descanso para essa palavra nas nossas vidas. A outra coisa que às vezes acontece é que tentamos fabricar a promessa de Deus, tentamos realizar com o nosso próprio esforço, e precisamos encontrar esse lugar de descanso, porque existem coisas que você não pode fazer, coisas que você não pode realizar, portas que você não pode abrir, e para isso você vai precisar confiar e descansar no Senhor. 20 anos dormindo quando você chegar nos 60. Muitos acham que o descanso é desperdício. E por isso, ao invés de dar tempo ao descanso, começam a reduzir o descanso. Mas essa é a maneira como Deus te criou. Você precisa descansar. E às vezes achamos que vamos produzir mais por dormir menos, mas nem sempre. Talvez o fato de você dormir menos vai te comprometer no final do dia. Você vai produzir menos do que você pode. Ou simplesmente porque você vai envelhecer prematuramente sem o descanso. O descanso é necessário para a longevidade. Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros. A vida cristã não é uma vida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Vão haver momentos que precisaremos de perseverança. Momentos que vamos precisar consistentemente aparecer e perseverar e continuar. Sem descanso, a sua perseverança, a sua persistência, ela está fadada a falhar, fadada a fracassar. Aprenda a descansar em Deus enquanto você cresce. O crescimento também provoca desconforto. Isso, para nós, às vezes, é bem difícil. Principalmente quando o crescimento exige se livrar daquilo que é familiar. Quando Deus nos chama a andar por águas novas, significa que você vai precisar deixar as águas do conhecido, as águas que você já conhece, as situações que você já tem um controle, as rédeas que você já domina. Para andar no mais de Deus, nós vamos precisar nos lançar, nós vamos precisar entrar em águas desconfortáveis, experimentar coisas que não experimentamos antes, colocar a nossa vida num lugar às vezes de tensão, nos permitir estar em lugares onde não dominamos, para que Deus realize aquilo que Ele pode realizar. Amados, diz a palavra de Deus que é na fraqueza que Ele opera a sua força. Então, quando somos fracos é que somos fortes. Não existe lugar mais seguro do que a presença de Deus, do que os braços do Pai. Por isso, se o desconforto te levar a depender de Deus, escolha depender de Deus. Se o desconforto te levar a abandonar o que você sabe, mesmo que por um período, para confiar na provisão de Deus, escolha os braços de Deus, escolha o desconfortável. Se aquilo que Deus está te chamando a fazer, você ainda não conhece,
escolha entrar nesse desconforto, porque aí você vai ver aquilo que só Deus pode fazer. Amados, quando você começa a andar em fé, sem ter segurança necessariamente nos seus passos, você permite que Deus te revele o quão presente Ele está. Eu creio que parte do motivo pelo qual as nossas vidas às vezes estão emperradas, porque nós estamos trabalhando com o que sabemos, ao invés de trabalhar com o que Deus sabe. Precisamos encontrar esse lugar de dependência. Quantos de nós já passamos por crescimentos e olhamos para trás e vemos o quanto avançamos? Aquele processo que por um tempo foi difícil, de repente, quando você olha para trás, você vê o quanto que você cresceu. Você quer falar? Não estou entendendo. Tiago, hoje de tarde, perguntou se eu tinha se lembrava de alguma coisa sobre crescimento para contar para vocês, né? E ele está falando, eu fui lembrando de algumas coisas. Quando a gente foi para os Estados Unidos, eu tinha feito curso de inglês muitos anos atrás. E eu fiz curso de inglês porque eu queria entender o que os pastores que vinham aqui de fora falavam. E aquilo me ativou a fazer um curso de inglês, então eu fui fazer curso de inglês. Só que a gente não tem a prática de continuar falando inglês, então a gente perde. Eu perdi tudo, não lembrava de mais nada. E eu lembro que quando eu fui fazer o curso de inglês, a professora dizia assim: quando você começar a sonhar em inglês, você começa a ter a sua, como se fosse assim, ativado o inglês dentro de você. Então, quando eu comecei a sonhar em inglês, quando eu comecei a entrar dentro do ônibus que eu ia da casa dos meus pais até o centro, ouvindo as músicas e entendendo a letra, eu falei assim, estou ficando fera, estou aprendendo tudo. Mas só que quando nós fomos para os Estados Unidos, eu fiquei dependendo dele. Eu não falava uma palavra. Eu não conseguia lembrar de nada que eu tinha aprendido. Nem how are you? Eu não lembrava de nada. E nós fomos, e eu lembro até hoje, esses dias, eu falei com o Tiago, porque nossas crianças têm assistido desenho em inglês. E aí eu falei com o Tiago, você lembra? Eu fiquei dentro de um hotel com elas. Se alguém tocasse ali para falar alguma coisa, eu ia ter que pegar o celular, fazer tradutor junto, fazer o cara ler, porque eu não conseguia falar. Para ele poder ir comprar as cadeirinhas do carro, para a gente poder sair com as crianças. E aí as meninas falavam assim, a gente pode ver um desenho? Eu falei, pode, ligar uma televisão, não entendi nada. Nada do que estava sendo passado eu estava entendendo, nem elas. E eu tive que aprender a crescer ali, na força, porque eu não sabia falar nada. E nós precisávamos que eu dirigisse ali. E eu fiquei 1 mês para pegar o carro. E o Tiago falou assim, pega hoje. Eu falei assim, não quero não. Eu achava as estradas muito grandes. Eu falei, eu não vou conseguir. Ele falou, mas você tem que aprender a dirigir, porque é você que vai levar a gente, é você que vai buscar. Eu falei assim, Tiago, eu não vou conseguir. E aí eu fui vendo passo a passo o processo de crescimento acontecendo. E eu tinha muita dificuldade. E eu lembro que uma amiga dizia assim, não se preocupa não, ninguém te para em lugar nenhum. Você vai no supermercado super tranquila, ninguém vai te incomodar. E eu não sei se eu tinha uma plaquinha que dizia assim, pode perguntar a ela, assim, acesa, que todo mundo me parava para perguntar alguma coisa e tentar conversar comigo. Eu lembro uma vez que eu fui comprar um negócio, eu achava que era batata baroa. Só que era cenoura de lá, eu não sabia. A moça veio me perguntar como que fazia. E eu fiquei, o que eu vou falar com ela? Eu não sei falar.
E as pessoas paravam, perguntavam sobre a minha roupa. Aí, depois de um tempo, a gente vai aprendendo, né? E aí eu falei, essa roupa é do Brasil e tal. E aí as pessoas ia perguntando. Tinha hora que eu conseguia, tinha hora que eu não conseguia. E aí eu ia para o culto e ficava extremamente frustrada, porque eu não entendia uma palavra do culto. O louvor ia bem, porque eu ia para casa e treinava. Mas as palavras, eu não entendia uma palavra. E eu falava com o Tiago assim, eu não entendi nada. Eu não consigo me comunicar. Eu quero ir embora desse lugar. Por mais que eu quisesse ficar ali por outras coisas, eu queria ir embora, porque eu queria falar. Eu falo muito. Eu gosto de conversar. Eu gosto de me comunicar. E aí, lá eu não conseguia fazer isso. Né? Mas interessante, que eu achei que lá eu não tivesse crescido em nada. Quando nós chegamos no Brasil, depois de algum tempo, eu ouvindo inglês, eu consegui entender tudo. Eu lembrava do que eu tinha ouvido lá, eu comecei a lembrar das palavras. Hoje as meninas estavam assistindo um desenho, quando o Tiago veio mais cedo, e eu entendi o desenho, estava longe, estava ouvindo. E eu percebi que eu aprendi. Quando a gente se dispõe, mesmo não conseguindo, Deus vai trazer crescimento, mas também é uma escolha. Se você quer crescer, você precisa escolher também, mesmo que seja difícil. Né? E aí, esses dias, eu tenho falado com o Tiago que... Eu já tinha falado com ele que quero voltar a fazer inglês. E aí, esses dias, eu contei para ele que eu sonhei em inglês de novo. E o sonho foi todo em inglês. Senhor, eu não estou falando nada, eu não estou estudando. Eu tenho escutado as crianças vendo um desenho, tenho escutado umas músicas, mas eu não tenho estudado. E aí eu contei para ele, aí essa noite eu sonhei de novo. E aí o Tiago falou assim, você está vendo o que Deus está te dizendo? Eu falei assim, não, eu pensei em outras coisas. Eu falei, não. Ele está te dizendo que Ele vai te capacitar a aprender realmente o idioma, porque Ele está fazendo você sonhar para você acreditar nele. Então, Deus tem formas certas e perfeitas que nós não temos de perceber o crescimento que Ele tem para cada um de nós. Nós precisamos aprender a confiar que tudo que acontece na nossa vida tem uma pitada de Deus. Que Ele está construindo você, porque Ele está ali, Ele não desperdiça nada. Então, eu percebi isso, e o quanto eu cresci sem perceber e chateada, porque eu não estava entendendo nada. Eu ia falar isso não, mas vou botar mais um tópico aqui, o crescimento traz frustração. É verdade, crescimento traz frustração. Até você entrar naquele crescimento, né? Depois você olha para trás e você vê o quanto que você cresceu, aí fica mais fácil, não é verdade? Amados, eu creio que Deus nessa noite, Ele está nos encorajando. Primeiro, a estar com corações abertos para o crescimento dEle. Estarmos preparados para aquilo que Ele deseja fazer. Quantos creem que a sua história ainda tem muita coisa a ser escrita? Amém? Existem muitas coisas que Deus ainda deseja fazer na sua história. E existem coisas que você sequer imagina que é possível. E Deus continua desejando. Vamos nos colocar de pé. Pedir para o Bernardo tocar uma música para a gente aí. Existem 3 coisas que eu senti o Espírito Santo dizendo a respeito desse crescimento. Primeira coisa, se você tem sentido uma certa tensão na sua vida, em certas áreas, existem coisas que você sente que estão fora do lugar, que precisam de reajuste, que não está confortável. Eu sinto que Deus está te falando que é momento de crescer, é momento de se abrir para novas possibilidades. O segundo sentimento que me veio era como você percebesse que na sua vida existe a necessidade da mudança de alguma coisa.
não é uma tensão, um desconforto, mas existe quase como alguma coisa te impulsionando para mudar. Alguma coisa como um vento de mudança. Eu creio que Deus está dizendo que Ele quer assumir o leme da sua vida. Ele quer assumir o controle, a direção. Eu também sinto que alguns de nós estão resistindo a mudanças. Sabem que Deus quer mudar, sabem o que Ele está fazendo, o que Ele quer transformar, mas ainda assim estão resistindo a isso. Talvez por ser desconfortável, talvez por ser doloroso, talvez por ser algo desconhecido. Mas eu sinto Deus te encorajando, dizendo que nessa caminhada Ele está indo contigo. Eu quero orar para você nessa noite. Feche seus olhos, abra suas mãos. Se você se identificou com alguma coisa dessa palavra, quero que você nesse momento comece a convidar a presença de Deus, o Espírito Santo, para te conduzir nessa jornada. Você possa se lembrar que Deus continua Deus. Ele continua te amando e comprometido com você. Ele é fiel, como nós cantamos. Sei que Tu és fiel a mim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra, por agradecer por essa reunião, por esse culto, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, queremos liberar encorajamento sobre cada coração. Queremos liberar, Senhor, do Teu poder, da Sua presença, poder de transformação, poder de crescimento. Senhor, eu quero orar pelas sementes que têm sido lançadas no coração dos Seus filhos. Quero pedir que, Senhor, o Teu Espírito Santo venha produzir esse crescimento, que eles possam no processo aprender a descansar, aprender a confiar, aprender a convidar um Deus que é 100% bom, que é 100% bondade, para conduzir esse processo, para que seja nos momentos das dificuldades, nos momentos da alegria, em todos os momentos eles sintam o Senhor, Pai, presente e transformando nessa caminhada. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre vê o nosso bem, para que venhamos a ser quem o Senhor nos chamou a ser, para que venhamos a realizar o que o Senhor nos chamou a realizar. Por isso, Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor possa liberar sobre cada um de nós do Teu poder nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.